Pois bem, sistemas de imputação são sistemas de delito, né? Nós temos uma grande pretensão no direito, que é fazer justiça. Essa não é uma pretensão que identifica o direito, porque nós já sabemos, a essa altura do campeonato, que direito e justiça, eles podem estar juntos, mas não são necessariamente elementos integrantes um do outro. Então, a gente tem aí uma divisão entre direito e justiça. Tá? Pois bem, de toda forma, o direito penal ele tem essa pretensão de trazer a justiça ao caso concreto, de trazer a justiça quando um crime acontece, um crime enquanto fato social. E aí, a doutrina, em diferentes tempos, estruturou sistemas de teoria do delito como filtros normativos. Sistemas de teoria do delito são filtros normativos. Para quê? Para que se possa chegar a esse ideário de justiça. Então, primeiro eu tenho que saber se a conduta praticada pelo sujeito é típica. Depois eu passo por um outro filtro, o filtro da ilicitude ou antijuridicidade. Se a conduta é típica e ilícita, representando ali o injusto penal, que tem como conteúdo o desvalor da ação e o desvalor do resultado, eu vou verificar se o sujeito, se o indivíduo é reprovável. Culpabilidade. Então, cada sistema do delito, ele propôs o seu tipo de filtro. Primeiro, no sistema causal naturalista. Eu vou até mandar, eu não coloquei nos PDFs da semana, mas eu vou mandar esse também. Quem não tiver essa divisão clara das escolas penais, é bom ter, né? Eu vou mandar até um textinho, que é um capítulo do livro do Fernando Galvão, que é muito bom, é curtinho, acho que são 15 páginas, vocês leem rapidinho. Leitura por feriado aí, até o olho sangrar. Então, a gente teve ali no sistema causal naturalista um modelo mecanicista, naturalista, de filtro, de teoria de sistema de imputação, depois com o sistema neoclássico, ou chamado neocantismo de Baden. Baden, que era um filósofo da linguagem, que tratava de valoração, então por isso a gente chama o neocantismo, o sistema neoclássico do sistema neocantista. Existem vários neocantismos, o nosso neocantismo é o chamado neocantismo de Baden. Depois vem o sistema naturalista, o sistema finalista, que é o sistema ontoontológico, voltado para as estruturas lógico-reais e a natureza das coisas. Depois o funcionalismo, que tentou funcionalizar o direito penal, se afastando um pouco das discussões dogmáticas. O funcionalismo ele não trata propriamente de uma nova estruturação dos elementos do delito, apesar do Roquissin ter as suas propriedades, né? Ter as suas posições. A gente vai falar aqui muito do Roquissin. E o Jacobs também propôs algumas mudanças, mas o funcionalismo ele não aprofunda, ele não fica mexendo nos elementos do crime. Pois bem, depois do funcionalismo, a gente tem um novo paradigma no direito penal, que é influenciado por um autor que não é do direito penal, que é o Habermas, mas que no direito penal tem um autor muito importante, que é assim, um autor que o Busato só não veste roupa igual porque a idade é diferente, assim, que é o Vives Anton, professor Vives Anton. Então, o professor Vives Anton, passando dessa ideia de mudança de paradigmas, né, de sistemas de imputação, de sistema de delito, ele propõe o seu sistema de delito, que é o sistema de delito do livro do Busato. Por isso que os capítulos estão meio bagunçados. Quem tem um livro aí, quiser folhear o índice, vai ver que tem alguma coisa esquisita, né?
tem alguma coisa esquisita. Inexigibilidade de conduta diversa na ilicitude. Então, eu vou organizar isso aqui para vocês. Vocês já estudaram sistema causal naturalista, sistema neoclássico, sistema finalista, sistema funcionalista, e agora vocês vão estudar sistema significativo de imputação. É importante? Eu acho. Sim, se cair o Busato, você precisa saber disso. Se não cair nada do Busato, você vai levar informação para a vida. Se cair o Busato, quem não souber isso vai nadar. Vai começar a escrever alguma coisa, cair, por exemplo, uma questão, diferencie permissões fortes de permissões fracas no direito penal. Entendeu? Então, vamos estruturar de uma forma tranquila. Só tem um detalhe, não prometo terminar a aula 10 horas. Eu parto do pressuposto de que se a gente já decidiu estudar junto sexta-feira à noite, eu tenho a licença poética de passar pelo horário, porque assim já está todo mundo fodido estudando sexta-feira à noite. Né? Então, deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Sistema significativo de imputação. Professor Vives, Anton e Busato. Busato é o Antonzinho, né? Assim como o Juarez Cirino dos Santos é cópia do livro do Roxin, depois que eu comprei os manuais do Roxin, eu fui ler, aí tem partes até que é plágio, assim, ele nem muda as palavras, assim, é Ctrl+C, Ctrl+V, o cara tá lá na Alemanha, tá nem aí para ele, assim, né? É praticamente plágio, assim, joga lá e vamos que vamos, assim, alguns trechos, né? Achei, assim, muito parecidos. O Busato, ele está até traduzindo, né, o livro do Vives Anton, o livro de Fundamentos do Direito Penal do Vives Anton, deve ser publicado aí nos próximos anos. Ele estrutura, ele isso é importante a gente falar, assim, essas palavras soltas salvam na prova. Ele é um sistema muito voltado à prática, assim, não a funcionalizar o direito penal, porque isso o funcionalismo já era, mas ele é ele tem um caráter de pragmatismo. Ele busca muito soluções práticas com base na lógica da linguagem. Não se assuste, vamos devagar, que eu vou traduzir tudo. Seu papel é prestar atenção e copiar tudo que você conseguir. No final vai dar certo. Calma. Então, ele propõe esses filtros, esses elementos do crime, ele chama de subpretensões. Porque se o direito penal é voltado para uma grande pretensão de justiça, cada elemento do crime é uma subpretensão. Então, ele vai dividir essa pretensão de justiça, que é a pretensão do direito penal, em subpretensões. Essas subpretensões são esses elementos da teoria do delito. Então, vamos lá, vamos começar a estudar o crime de acordo com o índice do livro do professor Busato,
e com a teoria do Vives-Anton. Eu vou tentar aqui fazer uma chave, não vai caber tudo aqui, tá? A primeira pretensão dele é a chamada pretensão de relevância. Essa pretensão de relevância, ela se divide em pretensão conceitual de relevância e a chamada pretensão de ofensividade. A gente começa a trabalhar aqui. Se você abrir o livro do Busato, tem lá pretensão de relevância. Tá aí, de onde vem isso? Então, o primeiro elemento do crime, para o Busato e para o Vives-Anton, seria um fato relevante, né? Um fato pretensamente relevante, chamada de pretensão de relevância. O que significa pretensão de relevância? Ele diz o seguinte, olha, nós temos princípios penais que sujeitam o fato à previsão legal, que é o princípio da legalidade, é uma garantia de todo indivíduo. Então, pretensão conceitual de relevância é de que o comportamento do indivíduo deve ser conceituado na norma como crime. Eu vou mudar a cor aqui para a gente tentar traduzir para a nossa teoria do delito hoje que você tem no seu caderno. O que isso te lembra? Princípio da legalidade. Além de princípio da legalidade, quando eu avalio apenas que o comportamento é descrito na norma, eu posso chamar isso de... Qual é o nome que se dá à categoria jurídica que afirma que o comportamento criminoso, que o comportamento praticado, ele é descrito na norma como criminoso? Tipicidade o quê? Formal. Então, aqui a gente vai trabalhar na pretensão conceitual de relevância com a ideia do princípio da legalidade e a tipicidade formal. Tipicidade formal. Na pretensão de ofensividade, o que te lembra? Princípio da ofensividade. O nome ajuda, né? Então, na pretensão de ofensividade, em que momento nós analisamos a ofensividade tradicionalmente na teoria do delito antes do sistema significativo? Antes do sistema significativo, a ofensividade era importante na análise da tipicidade, né, que representa a tipicidade material, e também uma antijuridicidade material, quando, com os estudos do Frank, né, e depois do Freudenthal, nós passamos a normatizar a ilicitude no sistema neoclássico e incluir ali também a relevância social da ilicitude, que passou a ser uma ilicitude material lá no sistema neoclássico. Então, pretensão de ofensividade se refere à tipicidade
antijuridicidade material. Então, a primeira pretensão tratada no sistema significativo de imputação é pretensão de relevância. O comportamento deve ser conceitualmente relevante, porque é previsto na norma, e ofensivamente relevante, porque causa lesão ao bem jurídico e representa um desvalor social. Se pegar o índice do livro, está lá, pretensão de ofensividade. A segunda pretensão é a chamada pretensão de ilicitude, que a gente já conhece. Ilicitude como sendo a contrariedade do comportamento à norma jurídica. Antijuridicidade, né? Comportamento contrário ao direito. Essa pretensão de ilicitude, ela possui dois sentidos. Ela pode ser subjetiva, tá aqui, ó. Subjetiva, a existência de dolo ou culpa. Dolo ou culpa, como um elemento da ilicitude, no sistema significativo de imputação, eu falei para vocês que o Vives Anton e o professor Busato adotam um sistema pragmatista ao extremo. Assim, ele busca a parte prática do direito. Eu lembro muito de um exemplo que o Busato deu em sala de aula, né? Ele disse assim, eu ia falar, ele dizia, mas está vivo, né? Ele diz assim, o exemplo é bom, que é sobre delegado. Quando o sujeito morre e alguém chega para o delegado e fala assim, olha, morreu alguém na rua de trás, aquele fato é relevante para o direito penal? Fala assim, não, mas eu tenho que verificar se houve dolo e culpa, porque se não houve dolo e culpa, não é crime, e aí se não é crime, não é um fato relevante. Mas peraí, isso é outro momento. Quando alguém morre, teoricamente, essa morte foi produzida por outra pessoa, esse fato ele já possui uma pretensão conceitual de relevância e ele já possui uma pretensão de ofensividade. Então, esse fato já é relevante para o direito penal. Se houve dolo e culpa, isso está relacionado com a norma jurídica. E, assim, cada vez mais, isso faz sentido quando a gente estuda, por exemplo, as novas concepções do dolo, que vem se apartando do conceito naturalista do dolo, tá? Que é a gente vai falar disso aqui, o dolo sem vontade, dolo como compromisso cognitivo. Então, assim, o que hoje, mais ou menos, já se fala? Que o dolo que interessa para o direito penal não é o que está na cabeça da pessoa, porque ninguém vai saber nunca o que está na cabeça da pessoa. O dolo que é importante para o direito penal é o que a norma diz que é dolo. Então, o dolo é uma atribuição. Tem até o livro da Ingeborg Pulp, que fala sobre dolo como atribuição. Então,
essa é a concepção que o Busato adota. Se você pegar o índice do livro, está lá, pretensão de ilicitude, dolo e imprudência. Imprudência é sinônimo de culpa. No Brasil, nós estudamos a imprudência como uma espécie de culpa. No estrangeiro, eles não fazem aquela distinção de imprudência, negligência e imperícia, por isso que alguns crimes, alguns livros, Juarez Cirino, o Bittencourt, os autores do Sul, que têm uma influência muito forte do direito alemão, adotam a nomenclatura imprudência, dolo e imprudência, imprudência como sinônimo de culpa e não como espécie de culpa. Tá? Então, o que ele diz? Ele diz que a análise de dolo e culpa não pertence a esse momento da tipicidade, porque desse momento da tipicidade que ele chama de pretensão de relevância, basta que o fato seja relevante penalmente. E a gente não vai avaliar essa relevância analisando dolo e culpa. Se o sujeito morre atrás da rua da delegacia, alguém avisa o delegado, o fato já é relevante. Depois eu analiso dolo e culpa. Isso é um outro momento. E esse aspecto da ilicitude ele tem também o seu aspecto objetivo. A pretensão de ilicitude ela também pode ser objetiva. Essa pretensão objetiva da ilicitude é o que ele chama de permissões. Essas permissões podem ser permissões fortes, causas legais de justificação, que é o nosso artigo 23 do Código Penal, seriam permissões fortes. E permissões fracas, que seriam as causas legais de exculpação ou causas supralegais. Essas causas supralegais, elas podem ser supralegais tanto de exclusão da ilicitude quanto da exclusão da culpabilidade. É o exemplo lá do conflito de deveres, né? Que ora é tratado como causa de exclusão da ilicitude, ora é tratado como causa de exclusão da culpabilidade. Então, aqui, eu teria, dentro dessas permissões objetivas, vou puxar uma seta aqui. Exceções à regra incriminadora. Eu estava preparando a aula com o livro aqui, fiz um esboço tão bonitinho, cara, e chega nessa mesa digitalizadora, fica o cão, né? Mas espero que vocês consigam traduzir aí. Então, a pretensão de ilicitude é justamente a ideia geral de ilicitude é a mesma, contrariedade do fato à norma. Mas ele divide, dolo e culpa. Como são atribuições da norma,
como eu contrario a norma, essa contrariedade pode ser dolosa ou essa contrariedade pode ser culposa. Porque dolo e culpa são valorações normativas para ele, né? A gente vai até trabalhar como elemento subjetivo dessa pretensão de ilicitude, mas ele fala que quem atribui o dolo à pessoa é a norma. Isso já vem de uma nova concepção de dolo, que a gente vai estudar aqui numa aula própria, tá? A gente vai aqui chegar na prova dominando tudo de dolo, vamos falar dos crimes de trânsito e de todas as teorias mais importantes aí, vamos fazer uma revisão, tá? Então, são essas duas primeiras pretensões. Pretensão de relevância, dividida em pretensão conceitual de relevância e pretensão de ofensividade. Num segundo elemento, pretensão de ilicitude, que pode ser subjetiva, dolo e culpa, e pode ser objetiva, permissões fracas ou permissões fortes. Então, olha que interessante. Lá na pretensão conceitual de relevância, que é a nossa tipicidade formal, não se analisa dolo e culpa para o sistema significativo de imputação, que é o sistema que o Busato usa no livro. Professor, vai cair essa questão na prova? Eu acho, assim, desse jeito, discorra sobre o modelo de sistema significativo de imputação. Se for isso, eu fico rico, assim, em uma semana, assim, que eu só vou vender curso. Assim, eu não acredito que caia assim, mas cai muita coisa misturada, entendeu? As questões de permissões fracas e fortes, muita coisa que a gente vai tratar aqui precisa desse conhecimento, né? Qual é a próxima pretensão? Não coube aqui. Eu vou acrescentar mais uma página. Vou botar aqui, ó. A terceira pretensão é a pretensão de reprovação. A pretensão de reprovação e a reprovação no direito penal, o juízo de reprovação é a culpabilidade, um dos sentidos da expressão culpabilidade no direito penal é como juízo de reprovação ou como elemento do crime. São dois elementos tratados pela teoria. Imputabilidade e potencial consciência da ilicitude. Então, a pretensão de reprovação para o Vives Anton representa a imputabilidade, que é a capacidade de ser culpável, um conceito simples, mas que resolve nossa vida, né? E a potencial consciência da ilicitude, que é um juízo que se faz com relação à capacidade de compreender, de ter acesso a essa consciência. É uma consciência potencial, que não utiliza como critério o homem médio, né? Utiliza um critério do funcionalismo, que é o critério do observador sensato. Muita tranquilidade, eu vou avançar, não precisa entrar propriamente na culpabilidade, eu vou tratar muito de culpabilidade aqui. Então, essa é a culpabilidade para o Vives Anton, que é a culpabilidade para o Busato. Apesar de, lá no livro, ele tratar ainda de inexigibilidade de conduta diversa, de falar da inexigibilidade de conduta diversa como excludente de culpabilidade. Mas a estrutura do Vives Anton é essa. Por que para o sistema significativo de imputação,
a exigibilidade de conduta diversa não é um elemento da culpabilidade, ela está lá na ilicitude como uma permissão fraca. São as causas supralegais. A gente tem até algumas previsões de exclusão da culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa. Por exemplo, é o artigo 13, parágrafo único da Lei 12.850, que fala que o agente filtrado, caso tenha que praticar crime em razão da atividade, poderá ser isento de pena se inexigível conduta diversa. Mas a inexigibilidade de conduta diversa, como tradicionalmente é tratada no direito brasileiro, ela é supralegal, né? Apesar do artigo 22 do Código Penal trazer exemplos de inexigibilidade de conduta diversa. Por que ela não está na culpabilidade? Pergunto. Saber se um comportamento é ou não, se eu poderia exigir um comportamento diverso, é um juízo relacionado ao fato ou ao indivíduo? Você analisa o fato ou o indivíduo? Na inexigibilidade de conduta diversa, para excluir a culpabilidade, eu vou analisar o fato. Não, deixa eu ver aqui se realmente qualquer um de nós teríamos praticado a conduta da mesma forma. Então, é um juízo de valor que recai sobre o fato. Como para ele a culpabilidade é uma pretensão de reprovação que recai exclusivamente juízo que recai sobre o agente, uma valoração que diz respeito ao fato não poderia integrar a culpabilidade. Então, a terceira pretensão do sistema significativo é a pretensão de reprovação, formado pela imputabilidade e pela potencial consciência da ilicitude. A inexigibilidade de conduta diversa está fora porque ela diz respeito ao fato e não à pessoa, e não ao agente. Calma que daqui a pouco tem intervalo. E a última pretensão é a chamada pretensão de punibilidade. Formada pelas causas extintivas e pela desnecessidade da pena. Ou seja, o Estado só teria a pretensão de punibilidade na ausência de causas extintivas e quando a pena for necessária. O Roxin trabalha com necessidade de pena no conceito de culpabilidade dele, né? É um pouco diferente aqui da estrutura. Então, esse foi um trecho da aula que é praticamente uma legenda. Bom, e aí, como eu vou mandar o resumo do capítulo para vocês, que fala disso, que fala do sistema de imputação, sistema significativo de imputação, do sistema
da teoria significativa da ação, vou mandar tudo isso para vocês. A gente já consegue agora, bom, agora eu sei por que o Busato trata dolo e culpa, dolo e imprudência, no capítulo de ilicitude. Beleza. Não necessariamente a nossa prova vai ter lá um trecho do Busato, mas é o livro mais importante para o concurso e está aí o sistema significativo de imputação. Agora a gente pode começar a ler o livro, né? Não estou indicando que vocês façam a leitura do livro todo agora. Quem quiser tirar uma dúvida, ler, por exemplo, sobre permissão fraca e forte, alguma coisa, eu vou indicar. E os capítulos que eu realmente achar importantíssimos, eu vou tentar aqui mandar o resumo, ou se tudo der errado, eu mando pedaços do livro, tá? Vamos fazer uma revisão para a gente dar nosso intervalo. Sistema significativo de imputação, que tem como autores, expoentes, o Vives Anton e, no Brasil, Paulo César Busato, trabalha com uma lógica da linguagem, que é uma lógica pragmatista. Ele afirma que o crime, que o direito penal tem uma grande pretensão de justiça e que esses elementos do crime funcionam como filtros normativos para se alcançar esse ideário de justiça. Então, ele começa a fazer esses filtros, subpretensões. Se a grande pretensão é justiça, eu tenho subpretensões, o que antes era chamado de elementos do crime. A primeira pretensão, chamada pretensão de relevância, pretensão conceitual de relevância e pretensão de ofensividade, tipicidade formal e tipicidade material. Aqui não se analisa dolo e culpa. A segunda pretensão de ilicitude, que pode ser subjetiva, dolo e culpa, ou objetiva. Essa pretensão objetiva de ilicitude se refere às chamadas permissões, que são exceções à norma incriminadora. Podem ser permissões fracas ou fortes. Fortes, causas legais de justificação. Artigo 23 do Código Penal. Permissões fracas, causas legais de exculpação ou causas supralegais, que podem ser supralegais de ilicitude ou de exculpação. Aqui mora, por exemplo, uma causa supralegal de exculpação, inexigibilidade de conduta diversa. Exemplo, não é só esse exemplo, né? A gente vai tratar disso aqui. O exemplo, artigo 22. O Busato afirma que não deve ser analisada dentro da pretensão de reprovação, porque esse juízo, que é um juízo chamado pelo Freudenthal de anormalidade das circunstâncias concomitantes, esse juízo se relaciona ao fato, a inexigibilidade de conduta diversa se relaciona ao fato e não ao agente. Então, ele tira da culpabilidade, que é o juízo de reprovação, e coloca lá dentro das permissões fracas, que são aspectos objetivos da pretensão de ilicitude. Passada essa diferença entre permissões fracas e permissões fortes, nós vamos trabalhar com a terceira subpretensão desse conceito significativo de imputação, que é a pretensão de reprovação. É a mesma ideia de culpabilidade, que é um juízo de reprovação que recai sobre o agente, que possui dois elementos: imputabilidade e potencial consciência da ilicitude.
E a última pretensão, ou subpretensão, é a pretensão de punibilidade, que será exercida quando ausente as causas extintivas da punibilidade e quando a pena for necessária. Senhoras e senhores, esse é o sistema significativo de imputação. Eu acabei de explicar o índice do livro do Busato.